É um prazer receber no Storycast hoje Rodrigo Vilaverde Caetano. Esse Vilaverde eu não sabia. Muito obrigado, querido. Obrigado. Que isso, Fernando, Anselmo, Vida Mansa, prazer estar aqui. Esse convite, né, já foi mais de ano, né? Mais ou menos um ano. Desde o retorno ao Rio de Janeiro, a chegada à CBF, e mais agora, antes tarde do que nunca. Dizer que é um prazer rever vocês, amigos que eu fiz ao longo dessa jornada do futebol. E o Fernando teve um papel importante na nossa vida lá, né, no início de 2009, porque não foi apenas atleta, não foi só dentro do campo, enfim. Me ajudou demais fora também, fazendo gestão, colaborando na gestão de alguns atletas também, no dia a dia, enfim. Imagino que sim. Mas ajudou muito dentro de campo. Ele está sendo humilde, ajudou demais. E a gente tem ótimas lembranças daquela época, né, Fernando? Legal, uma época de construção. Uma reconstrução minha como homem. Eu estava me reformulando, já me preparando para parar sem saber. O corpo já estava dando sinais de que não ia aguentar mais, e não aguentou muito tempo mesmo. E você, cara, veio do Grêmio, naquela loucura do Grêmio, reestruturando um grande clube, né? Saindo de lá para reestruturar outro. E eu fico feliz nessa experiência que a gente passou. Cara, foi um período, até hoje me perguntam, né? E eu não sei, é um mix assim de, sei lá, de audácia, de coragem, como também de racionalidade. Concordo. Porque era jovem, nunca me vi fora do Grêmio, porque eu fui atleta desde base e fiquei 4 anos lá como gestor. E o Grêmio termina em 2008 como vice-campeão brasileiro. E com a Libertadores, já montando o time. E aí eu venho, né, quando antigamente tinham aquelas festividades pós-Campeonato Brasileiro, e conheci o pessoal do Vasco. Naquele momento, com esse, né, o Vasco lamentavelmente tinha caído, e com esse projeto de reestruturação. Enfim, passado um tempo, tinha apenas um filho de 1 ano recém-feito, e resolvi aceitar esse desafio. É muito tempo atrás, mas eu digo para todo mundo que, graças a Deus, que eu aceitei esse desafio, o qual o meu trabalho na época, né, ficou muito marcado por esse período no Vasco, né? Acho que deu uma alavancada muito grande na minha carreira, então eu guardo com carinho as pessoas que estavam conosco naquele momento, porque se eu aceitei o desafio, os atletas idem, os treinadores que passaram idem, pela dificuldade que o clube se encontrava na época. Pô, não, a gente passou por cada coisa ali no Vasco que ninguém sabe, né, Rodrigo? Poucas pessoas sabem o que aconteceu. Né? Mas são boas memórias, né, Fernando? Não, maravilhosas. Boas memórias. Que bom. Rodrigo, dentro do Vasco, você sai do Grêmio pro Vasco, qual foi a relação que você construiu ali? Por quê? Porque eu lembro que o Vasco foi o time que você voltou mais vezes, o Vasco e Grêmio, não foi? Na verdade, o Vasco é o único clube que eu volto. É o único que você volta? Porque eu fiquei no Grêmio de 2005 a 2008. No Vasco, a primeira passagem de 9 até 11. Vou pro Fluminense, 12 e 13, e volto ao Vasco em 14. Então, pro último ano, né, da gestão do Roberto, mais uma vez, né, o Vasco na Série B, enfim. Karma essa porra, né? E aí, depois o Flamengo, Inter e Galo. Eu nunca retornei. Tive convites para alguns clubes para retornar, mas ou eu estava em contrato, eu sempre fui um cara que respeitei os meus contratos, sempre levei até o final. O único que não foi o Flamengo. Mas eu acho que, assim, mais do que os títulos ali, Fernando, né, tanto da Série B como o título da Copa do Brasil, o Vasco, e também um vice-campeonato brasileiro Sim. Né, que por detalhe, né, a gente não levou. Eu acho que você aceitar o desafio depois, no Vasco numa Série B, eu acho que, dentre tantos motivos, creio que esse seja um deles que marca esse carinho que o torcedor do Vasco tem comigo, porque ele é real. Quando eu volto a morar no Rio de Janeiro, eu percebo esse carinho, e é recíproco. Não tenho receio de falar isso, mas eu vejo por conta disso, sabe, que em momentos difíceis a gente conseguiu participar de uma reestruturação, tornar uma equipe competitiva, né? Não, e muito garoto. Você trouxe isso do Grêmio? Na construção. O trabalho no Grêmio foi realmente de uma reconstrução que começou na base, abasteceu a equipe principal
E gerou muita receita no Grêmio na época. E esse espelho tu levou pro Vasco para reconstruir o Vasco, porque eu tava lá e de 8 para 9 só ficaram 8 jogadores. Não, inacreditável. Um deles era eu, que tinha proposta para sair, mas a gente não quis sair, né, Anselmo? Eu tinha proposta para sair, tá? Se não fui. Mas, Não foi blefe, não, tá? Não, tinha proposta para sair pra Europa. mas a decisão foi Eu correta. tinha proposta para ir pra Europa, tá? A decisão foi correta. Foi porque minhas atribuições extracampo foram muito boas. Foram. Aí- Tinha outra, na verdade, tinha uma outra missão, né? Além, mais uma. Cuidar do Casalberto, eu falo isso pra todo Mas não em foi todo apenas. lugar. Boa. Eu- É que essa realmente era o maior desafio. Era o maior desafio. Mas não foi única. O Rodrigo Foi só me deixou lá 3 anos porque eu tinha que cuidar do Carlinhos, cara. E aí o Carlinhos só me respeitava e ele falou: fica aí, não me dá problema e cuida dele. Não me perturba, guria. Cuidou bem. Cuidou muito Sério, bem. o que vocês construíram ali, você e o Dorival, que por muitas vezes vocês podiam até não concordar em algumas coisas, mas você, em prol do Vasco, seguiam em frente, a gente já viu isso acontecer e isso ficou lá. Mas o legal pra caramba disso é a réplica, né? Que você fez uma coisa no Grêmio e levou pro Vasco o mesmo modelo. Não quer dizer que vai dar certo. Você falou aqui que o time da Série B tem que ser composto pra... Eu tive a oportunidade de realizar trabalhos parecidos no mesmo clube, onde eu já conhecia a tradição, conhecia a DNA do Vasco. E eu acho que ali nós avaliamos, eu acho que de forma equivocada. Porque aquela equipe de 2009, com muitos jogadores jovens e outros experientes, né? Porque além de você, do Carlos Alberto, lembremos, veio o Fernando Praz. Isso, o Fernando. Tinha ainda o Thiago Goleiro, que acabou saindo. Nós tínhamos ali uma mescla, mas muitos jovens, muitos jogadores que estavam vestindo pela primeira vez uma camisa pesada. Verdade. Tá? Isso é importante. Era Fagner, era Nilton, assim, como profissionais. Sim, não sim. que não tivessem formação em grandes clubes, né? O Ramon. Tite, enfim. Verdade, muito jogador. Muitos jogadores, Rodrigo Pimpão, quer dizer, Pimpão. Jefferson, vários, Elton, que estavam se tornando protagonistas num grande clube, né? Eu acho que é melhor definir assim. Já em 14, tecnicamente, talvez com mais recursos técnicos, mas jogadores que já tinham vestido camisas pesadas em outros clubes. E aí esse entendimento do que é a Série B, né, da dificuldade que é a Série B, nós jogávamos contra clubes que hoje já nem tem divisão mais, né? E entender que é uma outra competição, eu acho que ali nós nos equivocamos um pouco, claro, subimos, enfim, mas com mais dificuldade do que em 2009, né? Onde fomos campeões de forma muito fácil. Com uma certa sobra. Uma gordurazinha, é verdade. O time era bom. Mas eu acho Alex Teixeira estava nesse time. Claro que de 9 para 14, equipes da Série B melhoraram, enfim, mas eu acho que o jogo em si, você tem que ter um entendimento de que é uma competição um pouco diferente. Ela te exige outras valências, tá? Que não só a parte técnica. Mas, enfim, foram grandes experiências no mesmo clube. Acho que isso é porque caracteriza um pouco desse carinho aí do torcedor. E esse carinho é demonstrado porque o Rodrigo, em 2012, tu vai pro Fluminense. E ganha tudo que tu joga no Fluminense. Menos a Copa do Brasil. Não, a gente foi campeão carioca e campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Menos a Libertadores, onde é eliminado nas quartas. Cara, com um timaço, né, que tinha o Fluminense. Uma reunião de craques, né? Não, e a discrepância com relação às dificuldades. O Vasco, você quase foi campeão brasileiro em 11, vai pro Fluminense, né? Enfim, o porquê é outro quase problema. A totalidade do elenco já montado, né? Foram ajustes. Aí é um outro trabalho, Fernando. E como é que lida com diferente. Essa galera toda pronta? Não, mas tudo é um aprendizado. Mas você, por exemplo, o gestor, o profissional, eu sempre defendo que primeira ação que você tem que ter, você tem que conhecer a história do clube que você está chegando. É inadmissível um profissional não entender das leis desse clube, de como que foi a formação desse clube histórico, qual é o DNA exigido pelo torcedor. Isso, para mim, é muito nítido. Eu poderia te dar N exemplos de jogadores que eu penso, esse aqui vai dar certo num clube, mas vai dar errado no outro. Porque o que o torcedor exige
é totalmente diferente. Mas você aprende com o tempo. E ali, eu estava chegando num trabalho para pequenos ajustes. Porque o nível de investimento do Fluminense na época era elevado. Muito alto. Né, por conta da patrocinadora, né, da Unimed, lá do Dr. Celso. E o meu trabalho foi esse, né, de fazer uma gestão muito mais voltada a gerir essa turma toda. Que aí nós estamos falando de muita gente, né? Muita gente boa. Muita gente. Fred, Rafael Moura, Deco, Thiago Neves, poxa, Edinho, Diguinho. Era gente, viu? Cavalieri. Um time muito Wellington bom. Nem. Muito bom tecnicamente. Wagner. Não. E o Abel é um cara que ajuda, né? Então, aí que foi a oportunidade de eu ter o meu primeiro trabalho com o Abel Braga. Se tornou um grande amigo. Porque a gente pensava muito junto, eu acho que se complementava, né? Na maioria das vezes eu era o duro e o Abel nem tanto. Mas o Abel é bravo também, não pensa tu não. Né? Quando precisa. Não, é igual falando que a gente chama ele de papai. O pai, quando fica puto, filho. Baixa a cena lá. Segura.